Jorginho chega pedindo coragem, manda recado para Nenê e treina a transição defensiva. A gente vai trazer aqui para vocês as principais falas do Jorginho na entrevista coletiva e também vamos falar um pouquinho sobre o treino desta tarde. Vamos falar também sobre especulação. Já tá rolando especulação, o campeonato nem acabou ainda, já tá rolando especulação. E o nome de Pedro Raul, Oscar surgiram aí. A gente vai falar isso para vocês, o que é que tá rolando, o que é que não tá rolando. Vamos esclarecer essas situações para vocês. E também sobre a camisa 3. A nova camisa 3 está fazendo sucesso no mundo e o Vasco anuncia vendas internacionais depois de todo o sucesso após o lançamento. Então, isso e muito mais depois que subir a nossa vinheta, já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar, muito obrigado mesmo. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui nós temos informação, opinião, análise, resenha, tudo que envolve o Vasco tá aqui no nosso Comentário Vascaíno, é um prazer tê-lo junto com a gente, seja muito bem-vindo. Olha, a gente já disse, eu vou trazer daqui a pouco o Jorginho falando até sobre o Nenê, hein? Até o Nenê não ficou livre, o Jorginho mandou um recado pro Nenê aí, mas... E também sobre as especulações, mas vamos começar falando sobre a camisa 3 do Vasco. Tá passando aí na tela algumas postagens. O que é isso, Léo? Porque, olha, após o lançamento da camisa 3 do Vasco, de raízes portuguesas, camisas muito bonitas, inclusive 299,99, né? 299,99, R$300 praticamente, para você que quiser comprar essa camisa, tá à venda a partir de amanhã, a partir da sexta-feira, na verdade, nas lojas, né, na Vasco Store. E o mundo todo postando, né? Mais de 20 perfis. Eu botei aí só um pequeno resumo, né? Porque se eu fosse botar aqui todas as páginas que fizeram essa repostagem, que falaram dessa nova camisa do Vasco a nível mundial, a gente ia passar aqui mais de 2 horas só citando essas páginas. Algumas páginas como Copa 90, Soccer Bible, também a Foot Headlines, a Brasil Futebol, todas essas aí compartilham, e mais outras, entre outras que eu não citei, compartilharam aí essa camisa do Vasco, dando ênfase ao modelo, muito bonito. E aí com isso, com essa repercussão internacional, o Vasco anunciou, o Gui Neto foi o primeiro que falou, e está passando aí na sua tela também, vendas internacionais a partir da Vasco Store. Você que está fora do Brasil e quer comprar essa camisa, você que gostou, que não torce pro Vasco, você vai poder comprar, o Vasco vai fazer essa venda internacional. Interessante, né? A expansão da marca Vasco, uma camisa que demorou um pouquinho para sair, mas quando saiu, meu amigo, conquistou o gosto de geral, torcida vascaína, alguns torcedores, tirando os rivais que estão aí dizendo, o Vasco virou o Fluminense, é porque o Fluminense descobriu a Portugal, né, cara pálida. Os outros estão dizendo aí, vermelho e preto, é porque os caras não conhecem a história, na verdade. Mas enfim, tirando esses rivais chatos aí, agradou a mídia e é uma camisa muito bonita que veio para ficar. Então essa camisa terá venda internacional após toda a repercussão que houve. Olha, vamos falar de jogadores e especulação. Daqui a pouco eu trago o Jorginho, trago as principais falas, falo sobre o treino de hoje, porque já tá rolando algumas especulações. O ano nem acabou, o Vasco ainda nem tá garantido na Série A, mas a galera já tá começando a especular. Porque o staff do jogador Pedro Raul informou aí ao Jorge Nicola, eu sei que vocês não confiam muito no Jorge Nicola, mas o staff confirmou essa situação, que Vasco, Botafogo, Inter, Atlético Mineiro, entre outras equipes, sondaram a situação de Pedro Raul. Lembrando que Pedro Raul estava para vir para o Vasco no início do ano, tinha uma negociação, porém não chegaram aos valores lá, o mago das nossas finanças não liberou. Pedro Raul acabou não vindo para o Vasco da Gama, foi para o Goiás, onde acertou, está sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro até então, depois dos 2 gols contra a equipe do Santos. Essa informação foi dada pelo staff do jogador. Léo, ele vai ser contratado para 2023? Cara, não vou afirmar aqui que ele vai ser contratado. Pelo que eu entendi, foi uma sondagem, só para saber como é que está a situação do jogador. O Vasco tem sondagem com outros jogadores também, para entender o mercado, mas até pelo que o Paulo Brax falou na coletiva, as definições para 2023 ficarão um pouquinho para frente. Então, mandando um recado, né, bem claro para os torcedores, calma, que quando for acontecer alguma coisa, a gente vai confirmar sim, vamos trazer as confirmações, mas nesse momento é uma sondagem, como ele mesmo falou, como o próprio Jorge Nicola falou, como o staff do jogador falou. Então, nesse momento,
Questão de Pedro Raul é uma sondagem natural de um jogador que está se destacando por uma equipe que não está brigando por grandes títulos, não é uma equipe de grande prateleira ainda nesse momento do futebol, e obviamente que é natural o Vasco, que está querendo voltar a ser competitivo, buscar informações desse jogador, mas só foi buscar informações, o Vasco não fez proposta, nem contratou para 2023 ainda não, até porque o jogador pertence ao Kashima Antlers do Japão. Sobre Oscar, muita gente perguntando. Obviamente que o Oscar foi utilizado como um exemplo, né? Um exemplo, até a negociação do Oscar, o Vasco pode entrar. Como um exemplo de que o Vasco vai entrar nas grandes negociações. Léo, o Vasco fez proposta por Oscar, hoje ainda não fez. Seria até leviano da minha parte dizer que, olha, o Vasco vai contratar o Oscar e no final do ano o Oscar não vem, eu fico aqui com a cara de tacho. Mas enfim, nesse momento não há nenhuma situação entre Vasco e Oscar também. Só por enquanto sondagens. E essa não é normal. O Paulo Brax disse até que ia falar sobre essa questão do análise de mercado. Não falou. O Vasco tem nomes pontuais, tem sim nomes que estão sendo mapeados pela análise de mercado para que o Vasco possa fazer uma sondagem. Obviamente que o Vasco vai observar esses jogadores mais de perto, como já tinha feito no meio do ano com o Vitor Bastos, mas nesse momento não tem nenhuma negociação, nenhuma proposta oficial por nenhum jogador. O Vasco está focado em subir para a Série A. E falando em subir para a Série A, Jorginho apresentado hoje, inclusive o treino de hoje, como o próprio Jorginho já tinha dito, foi treino aí para melhorar a transição defensiva, buscando aí mais os jogadores estarem mais ligados, mais agrupados. Jorginho falou muito na sua entrevista coletiva sobre a questão de jogo apoiado, sobre coragem, falou sobre o Nenê, disse que se precisar o Nenê vai sair, não quer saber sobre aquele episódio que houve com o Zé Ricardo, enfim. A gente vai trazer para vocês aqui uma parte bem interessante dessa entrevista do Jorginho. Eu espero que vocês escutem, porque o Jorginho falou sobre como o Vasco pode ganhar, como o Vasco deve jogar, a coragem que o Vasco deve ter fora, falou sobre os erros que ele observou quando estava de fora do Vasco, falou sobre tirar o Nenê, inclusive deu uma de primeira mão. Nenê pode ficar de fora do jogo contra o Náutico para jogar contra o Cruzeiro. Enfim, vou trazer o Jorginho falando e depois eu volto fazendo as considerações finais. Fala aí, Jorginho. Sabemos que jogar contra Grêmio, Internacional, equipes grandes do Sul, né, é sempre muito difícil. Renato é um treinador que teve um período maravilhoso lá, nós sabemos disso, é uma situação um pouco diferente agora. Sei que vai estar um clima muito favorável, a torcida presente, mas esse é o tipo de jogo que o Vasco da Gama gosta de jogar. E se até agora não aconteceu isso, vai passar a acontecer. O que eu falei com os jogadores ontem na apresentação, o Paulo estava presente, nossos assessores aqui presentes, é que nós precisamos ter coragem. Um jogador que é confiante, que ele confia nele, um jogador médio, ele passa a ser um bom jogador. Um bom jogador passa a ser um excelente jogador e o excelente passa a ser um craque, porque ele confia naquilo que ele está fazendo. Então, a primeira coisa que eu quero dos meus jogadores nesse jogo contra o Grêmio é justamente essa confiança. Coragem de jogar, independente se a gente está na casa deles. A torcida não vai entrar em campo, eles vão empurrar, vão gritar, mas eu tenho certeza que essa semana para mim vai ser muito importante. Ter uma semana de trabalho vai ser de fundamental importância para mim, para organizar algumas coisas que eu acredito daquilo que eu vi, principalmente nos últimos 3 jogos, que precisava de uma organização melhor, principalmente uma transição defensiva. A gente está mais organizado defensivamente para a gente não sofrer tanto como vem sofrendo, principalmente nos jogos fora de casa. Então é algo que a gente vai trabalhar muito, inclusive hoje vou fazer um trabalho específico em relação a isso. Então é isso, a gente acreditar de que o Vasco ele é grande em casa, o Vasco ele é grande fora de casa e o Vasco precisa ser grande em todos os lugares. No momento que os jogadores que estão ali, e eu acho que o Vasco tem uma mescla muito interessante de jogadores jovens, jogadores experientes, e a gente precisa de todos eles. Eu falei isso também aqui ontem na apresentação. É muito bom ver o André, como foi citado, mas de tantos outros jogadores jovens, né, o caso do Ignaldo, que tá convocado, Peck, Figueiredo, tantos jogadores com muita capacidade, muita qualidade, subindo, tendo oportunidade no profissional, ao mesmo tempo tendo o Nenê, por exemplo, que eu falo para vocês, que ele é completamente desprovido, apesar de ter tido já um incidente aqui no iniciozinho, quando ele foi substituído, comigo não tem isso.
A primeira coisa que eu já falei, já cheguei aqui, conversei com ele sobre isso, não vai ter nenhum tipo de problema. Por exemplo, já estou adiantando uma situação, se eu tiver que tirar o Nenê do jogo, sem problema nenhum, porque em primeiro lugar está o Vasco da Gama, está o objetivo do clube e depois um objetivo pessoal. Então, se tiver que tirar qualquer atleta, eu vou tirar qualquer atleta dentro do jogo. Em princípio, o Nenê vai jogar, né? Já foi poupado para isso, né? No jogo passado. Então, tiveram uma preocupação e a gente precisa entender, Nenê tem 41 anos, então, os jogos que eu estou vendo aqui, né? A gente até trouxe essa, desculpa aqui, mas tem que pegar aqui no microfone, de repente o jogo do Náutico para o jogo do Cruzeiro já é um jogo que a gente já pensa, não quer dizer que vai ser exatamente isso, mas pensa já em poupar o Nenê. Então, eu acho que sabendo trabalhar Nenê, Alex, com jogadores jovens, com Edmar, com Anderson, a gente sabendo trabalhar esse grupo vai se tornar muito forte nessa reta final, porque tem experiência e tem juventude, tem vitalidade, tem realmente um jogo forte, um jogo de combate, é o que acontece. A gente precisa muito, os confrontos a gente precisa ganhar. Segunda divisão não é como a primeira, não é um jogo mais tático. Muitas vezes sim, tem a parte tática, sim, mas tem que ter muito coração e isso realmente é necessário fazer com que os jogadores joguem dessa forma, que ganhem os confrontos. Então, eu acho que se nós ganharmos os confrontos, formos organizados necessariamente para uma transição defensiva e ofensiva, eu tenho certeza que é possível, inclusive, a gente surpreender o Grêmio lá. Em suma, né, a galera que assistiu a nossa live viu que eu gostei muito do que o Jorginho falou. Espero que tudo que ele tenha dito na entrevista coletiva ele se empenhe e coloque o Vasco para fazer isso. Foi muito bom. O Paulo Brax também foi muito bem incisivo naquilo que ele falou. Na outra entrevista coletiva, quando o Josh estava, não teve tempo de se mostrar tanto, mas falou que o objetivo nesse momento é subir o Vasco para a Série A. Falou sobre venda de jogadores também, que nesse momento o Vasco não vai vender mais jogadores a preço de banana, como vocês diziam antigamente, e que a prioridade será o Vasco, que o Vasco é o maior clube hoje do grupo da 77 e que ele estará para defender aquilo que o Vasco quer, não que o grupo quer. Foi muito bom ouvir o Paulo Brax falando, pelo menos tirou algumas dúvidas de alguém. Então, muito obrigado, gente. Agradeço a vocês. Amanhã a gente volta com mais informações do Vasco. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Foi um vídeo mais longo, né? Mas a gente pôde trazer todas as informações para vocês. Aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima.